Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir a gravação. Sejam bem-vindos. Sani, bom dia, meu amor, tudo bem? Semira, Gabi, Cíntia, Silvia, sejam bem-vindos. Vamos esperar um pouquinho até o Instagram avisar as pessoas. Enquanto isso, eu vou fixando o nosso tema aqui. Sejam bem-vindos. Um pouco de paciência aqui com essa pessoa que eu estou escrevendo. Muito bem. Tá aí. Aline! Que maravilha. Eu botei um filtro aqui, gente, né? Adoro. Bom dia, gente. Então, hoje estamos aqui no nosso encontro das 11h11. Um dia muito importante, espiritualmente, energeticamente, né? A abertura de um portal. E às 11h11, então, no dia de Iemanjá, esse é um encontro muito auspicioso. Até Carlos Braguini entrou. Bom dia. Deixa eu ver se a nossa convidada já tá aqui. Gabi. Aqui. Gabi, me dá um oizinho para eu te colocar para dentro, por favor. Nós já vamos trazer a nossa convidada aqui para dentro. Vamos lá. Então é isso, né, minha gente? A gente está hoje num momento, estamos, né, há muito tempo, né, num momento muito importante. Manda de novo, Gabi, que eu perdi ela. Ah, mas eu já consigo te colocar para dentro. Peraí. Já, Guine, para dentro da live. Vamos lá. Tá vindo essa mulher. Uhul. Seja bem-vinda. Olá a todos. Estamos ouvindo. Seja bem-vinda. Então, hoje nós temos uma convidada internacional aqui, né? Muito legal. Então, Gabi, eu estava aqui falando que hoje, então, que há muito tempo a gente vem passando aí para aqueles que estão atentos e despertos, né, para o que a gente não vê. A gente está passando por um momento muito importante aí, o nosso planeta, nosso querido planeta Terra. A gente está passando por um momento importante energético, onde nós já tivemos várias aberturas de portais, né? Que são oportunidades é como se a Terra recebesse mais luz, né? Para que a gente pudesse fazer as devidas limpezas e curas do nosso querido planeta e da humanidade e, consequentemente, de nós mesmos. Então, acho que tudo começa por nós mesmos, né? E o portal de hoje é um grande portal de cura, então que a gente possa estar aberto, né, para receber isso. E aqueles que se dedicam, né, ao seu processo pessoal, ao seu desenvolvimento, e se dedicam ao seu processo de cura, então, acabam sendo mais beneficiados, né? E às vezes sentindo essa energia, essa luz, e às vezes até alguns desconfortos, né? Porque a gente entra em contato com as nossas questões nesses momentos tão importantes. E não é por nada que hoje, coincidentemente, né? Apesar de eu não acreditar em coincidências, nós marcamos essa live para falar sobre a energia feminina e a espiritualidade. Nós temos falado já nos meus posts, e quem me acompanha aqui, nós temos falado muito
sobre a energia feminina, né? E como a gente trazer essa força da mulher, esse nosso poder feminino, e que ele esteja no lugar certo e não num lugar de combate, né? Então, uma das grandes forças que nós, mulheres, temos por natureza é o nosso sentir e a nossa intuição, né? E aí chegamos na espiritualidade. Então, eu e a Gabi temos trocado muitas ideias e muitos trabalhos nossos pessoais, né, entre nós. Né? A Gabi também é analista corporal e comportamental e enfermeira em Berlim. Né? E nós temos trocado muito sobre esse nosso desenvolvimento, esse nosso despertar. E então eu vou deixar que a Gabi se apresente para depois a gente começar. Sejam todos bem-vindos aí. A gente está vendo muita gente querida aqui, a Norma, a doutora Norma, a Aline, Silvia, sejam todas muito bem-vindas. Então, Gabi. Muito obrigada pelo convite, né, tão especial da gente fazer essa live. A gente tem trabalhado na mesma linha, né, eu como enfermeira e você como quiropraxista, trabalhamos com pessoas, né, com algumas doenças ou algumas dores. E a Dani, inclusive, foi a minha terapeuta analista comportamental. E por isso que eu comecei a desbravar todo este mundo. Então, muito obrigada por trazer essa luz, trazer todo esse conhecimento até no meu trabalho comigo mesma. E sou muito grata de estar aqui, acho que é um dia especial. Obrigada a todos que já estão assistindo e os que vão assistir depois. E é isso, eu trabalho como enfermeira num departamento de UTI de Covid. E mais faço o meu trabalho, né, de analista comportamental e corporal. E estou morando em Berlim já há 6 anos, já mais tempo do que, quase mais tempo do que no Brasil, mas cresci no Brasil e faço parte da família. Sem dúvida. Então, nós duas então temos essa experiência e eu acho isso muito importante, ao menos no meu, dentro de mim, né? Sempre foi importante, muito importante para mim buscar, nós como trabalhamos na saúde e no processo de cuidar de pessoas, eu sempre achei muito importante a gente poder cuidar do ser humano como um todo, né? Eu comecei, e a Gabi também, cuidando do corpo, né, da parte física, né, dentro de um hospital, e eu com a quiropraxia, né, a gente recebe muitos pacientes vindos pelo corpo. E aí, nos nossos processos, no meu estudo com psicossomática e análise corporal, a gente acaba, e na minha visão, que sempre essa foi uma crença, uma verdade dentro de mim, que não tem como separar o ser humano em departamentos, né? A gente precisa cuidar desse todo. Né? E a Gabi também está nesse caminho, né, de estar vendo dentro de um hospital todas as questões do corpo, mas sabendo que ali existe escolhas, comportamentos, emoções, e também precisamos cuidar da saúde espiritual. Então, a gente tem esse cuidado, acho que eu e a Gabi, a gente está mergulhado na ciência, né? A gente entende o que acontece, os porquês das coisas, a gente busca não ficar também só no esotérico, né? Então a gente busca esses fundamentos, mas também a gente sabe, a gente sente, a gente vê nos nossos pacientes, a gente deixa fluir a intuição. Hoje, né? Eu deixo fluir o meu sentir muito mais quando eu estou na frente de um paciente do que antes. E os resultados são maravilhosos, né? Quando a gente se coloca como canal de luz e de cura. Então, eu queria saber da Gabi. Diga lá. Não, eu ia falar até de nós mesmos, né? Dos nossos próprios processos, Exatamente. né? Quando acontece algo com o nosso corpo, acho que você entende, então, muito mais que não é só a parte física. E eu, a partir das coisas que aconteceram comigo, no meu corpo, eu É consegui isso que eu quero entender saber. muito mais. É isso que Conta você quer pra saber. nós. Conte pra nós, não esconda não.
Posso contar. Eu, em 2020, comecei a ter, já na verdade em 2019, já comecei a ter o PAP alterado, que é o exame de Papa Nicolau, de células alteradas no meu colo de útero. E, mas de certa forma a gente não leva muito a sério, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente fica um pouco nessa questão de, não vai acontecer comigo, eu sou muito jovem. E a cada exame que eu fui fazendo foi piorando, até que eu cheguei no ponto, né, no que eles chamam de número 4 B, que já é o momento onde eles falam que é recomendável uma cirurgia, porque o próximo level seria o câncer de colo de útero. E eu percebi muito forte quando isso aconteceu que não, eu não quero tirar um pedaço agora. Tipo, eu não falo que é para todas as pessoas seria a coisa a certa a se fazer, mas no meu corpo, para mim, eu senti que eu não queria fazer isso. E decidi ir atrás da minha saúde, decidi fazer várias terapias alternativas para aumentar o meu sistema imunológico, para melhorar. Mas também eu percebi que eu precisava mudar muitas coisas na minha vida. Trabalhar coisas, muitas questões emocionais. E é muito difícil, né? Porque ninguém ensina muito, assim, na maioria das vezes, né? Você não aprende na escola, nem o médico que você vai lá e te faz perguntas. Então você fica ali e fala, ok, eu preciso de respostas e como que eu posso encontrar essas respostas? E você fica olhando, você olha para o céu e fala assim, né? Dá para mandar alguma resposta aí, mas Senhor. a gente dá para ajudar, porque nessas horas você não existe muito, né, só a lógica, é muito desse sentir, dessa energia feminina que a gente vai trabalhar hoje, né, que a gente vai falar hoje. E eu fui descobrindo, e foram vindo as respostas. Quando a gente pede, né, elas vêm. E eu comecei a entender várias questões da minha sexualidade, da minha relação com meu pai, da minha relação com a minha mãe, da minha relação comigo mesma, né, com relações passadas, porque nós duas viemos, né, muito desse lugar de mulher guerreira e de, né, eu consigo fazer tudo sozinha. Nós duas passamos por tudo isso e eu ainda sou, né, ainda tenho esse lado que eu ainda trabalho até hoje. Mas a partir do momento em que eu comecei a perceber, principalmente pela análise corporal, né, o trabalho que a gente fez, entre outras coisas, eu fui percebendo que eu queria mudar muita coisa. Eu queria mudar, eu queria me conectar comigo mesma, eu queria me conectar com algo maior. Porque isso foi abrindo espaço, né? Você fica nessa situação de controle, a mulher guerreira quer controle sobre as coisas e quer fazer tudo do jeito dela, quer fazer tudo do jeito certo, e a partir do momento em que você abaixa um pouco a guarda, você tem que abrir um espaço para uma confiança, né? É uma confiança de que as coisas vão dar certo, de que você não está sozinha. Então eu fui despertando a minha espiritualidade. Eu até hoje não tenho uma religião, nunca tive, mas né, eu sou uma pessoa espiritualista e me conecto com algo maior, que não necessariamente precisa ser só uma entidade, né? E isso foi abrindo e foi criando muitos processos de cura para mim, porque né, eu trabalhar a minha intuição, trabalhar o que o meu corpo quer dizer, o que que essa coceira, ou o que que essa dor está querendo me dizer, e eu fui começar a trabalhar muito mais essas questões emocionais de cada doença. E é o que eu faço também, né? Eu uso a análise corporal como uma ferramenta de descobrir alguns insights para trabalhar questões, seja elas quais forem, quais doenças forem ou quais sintomas forem que a pessoa ou meu cliente vai trazer. E é muito interessante, né? Porque você acaba dizendo, então, com a sua intuição, coisas que a pessoa, nossa, é isso mesmo, né? Tipo, eu sinto isso, mas na verdade não consegui colocar isso para fora, né? E dar espaço para essa intuição até nos atendimentos. Isso é muito maravilhoso. É, Esse é um pouquinho, assim, da minha história. legal. E é interessante que a Gabi trouxe essas questões de problemas na parte feminina, né? Né? Do Papa Nicolau alterado, e isso é algo, né? Eu e a Gabi temos um traço rígido, elevado, né? E quando a gente se coloca nessa posição de controle, né?
da mulher guerreira, a gente acaba por, num último estágio, criando problemas justamente no que nos faz mulher, né? E trazer exatamente, né? O que eu sinto que a cura disso é exatamente se conectar com essa intuição, com as ervas, com a natureza, né? Porque a natureza ela traz, né, a espiritualidade nela. Então é muito importante também a gente entender que a espiritualidade, né, ela é algo maior. Não estamos falando aqui de ser espírita ou umbandista ou kardecista, é tudo. A espiritualidade é algo maior. É a gente acreditar que existe algo maior. Né? Então, e sim, a gente pode escolher uma religião. Mas a religião é uma pequena parte desse todo imenso. Isso é o meu entendimento, né? Do que é. Eu acho que os seres humanos são espíritos, né? Eu estou olhando para um ser humano, eu estou olhando para uma planta, eu estou olhando para essa natureza e isso é vida. Né? Então, quando a gente usa as ervas, né? E eu acho que eu e a Gabi também temos uma conexão muito forte com a natureza e com as ervas. Do quanto de cura, eu acho que a natureza nos cura. Né? E a natureza é a gente estar conectado com a gente mesmo e com o que é natural. Né? A gente precisa se questionar um pouco dentro do que o que está acontecendo, como é que a medicina está trabalhando, se questionar, será que isso é o natural? Né? Que muitas mulheres tomam, por exemplo, continuamente a pílula anticoncepcional para não menstruar, porque quando menstruam dói, ou seja, ser mulher dói. Será que Deus, que eu sempre me perguntei assim, né? Será que Deus quis que a gente não menstruasse? Que a gente, será que isso é o natural? E aí a gente precisa se questionar, né? Porque dentro dessa sociedade a gente não tem tempo para respeitar os nossos ciclos femininos. E a mulher é cíclica. E tudo isso machuca o nosso feminino e, inclusive, bloqueia a nossa intuição. E levou muito tempo e muitas dores para mim conseguir me dar conta de, apesar de ter essa conexão, mas muitos comportamentos e muitas coisas que eu achava que era azar meu, que, né, que dentro de mim alguma coisa acabava atraindo problemas de relacionamento, porque a mulher guerreira, ela tá pronta para guerra, ela atrai problema. A vida tem que ser muito difícil para ressoar com a crença que ela tem de que a vida é uma batalha. Né? E até a análise corporal ela me trouxe essa resposta assim a queima-roupa. Né? Tipo, uau! Pô, fiz tanta terapia minha vida toda, ninguém me falou isso. Né? Pra eu largar aqui essa arma, né? Mas são coisas que a gente acredita. Né? E que a gente é ensinado, e que a gente vê exemplos, e que os nossos pais aprenderam com os pais dele, e os pais deles com os pais deles, e a gente vem de uma ancestralidade muito sofrida. E isso tudo, né, Gabi? Faz parte. Não é só fazer um ajuste? Não precisa se culpar também por isso, né? Porque é a forma como você aprendeu na sua infância a sobreviver ao meio que você estava, né? Não foi sua culpa. Então você acaba criando essa sua personalidade e acho que também aceitar e, né, e se amar dessa forma, mesmo sendo guerreira, também faz parte do processo. Claro, é tomar cuidado, né? O quanto isso te faz bem, usar isso ao seu favor, mas de se aceitar, olha, isso aqui são as minhas raízes, né? Eu tenho muita força para lidar com problemas, e isso é bom, mas eu preciso descansar. Eu preciso, né, de alguns momentos de falar, tá bom, eu não preciso ser perfeita em tudo, que é o que a gente quer, a gente quer fazer tudo com perfeição, e de se acalmar. E você falou uma coisa muito importante da questão da pílula, né? Com a questão da espiritualidade. Eu senti cada vez mais, porque eu tomava pílula contínua, que eu não queria. Eu não queria mais tomar pílula. Só que eu tinha muito medo, porque vai desregular, ou eu vou ser. Porque eu sempre tive a impressão de que com a pílula eu era mais calma.
Então eu era mais amorosa com as pessoas, então eu gostava mais desse jeito doce com a pílula. E aí uma amiga virou e falou, mas essa não é você. Então, por que que você vai continuar tomando isso, né, para ser mais doce? Tipo, então vai procurar por que que você sem a pílula é menos doce. Então eu parei de tomar a pílula e a conexão com algo maior, a minha conexão comigo mesma cresceu muito assim, né, de empatia, de e você acaba tendo que lidar com o seu ciclo, mas que faz parte, né, o seu natural. Muita gente toma pílula para regular o ciclo, mas você não está regulando o ciclo. Isso é uma mentira, né? Tem algum motivo pelo qual o seu corpo talvez esteja desregulado. Então é investigar o porquê e não simplesmente tomar uma pílula que regule o seu ciclo. Isso não é regular. Isso não vai funcionar. Exatamente. E isso é um erro, e assim não é um erro pessoal, é isso que a Gabi falou, é muito importante. A gente tem que olhar com amor e honrar os nossos sentimentos e inclusive os erros que a gente cometeu, porque são eles que nos impulsionam para fazer algo melhor. Claro, não de uma maneira, e tudo na vida não é uma resposta pronta ou um protocolo, né? Porque hoje, se a gente for olhar no sistema de doença, que eu digo, né, nem no sistema de saúde, é tudo meio protocolado e cada pessoa é única, né? E o que funciona para mim? Mas mais do que tudo, e a gente cresceu dentro desse sistema e a gente precisa ser muito questionadora e muito ovelha negra, né? Para sair desse sistema, né? Que é um sistema que, inclusive, a gente pensa que está tudo certo. Pô, se o médico diz para eu tomar uma medicação contínua para me regular, eu acredito. Eu vou fazer. Não, se ele disse, ele que estudou, e isso acontece muito, né? Então, e sim, eu não estou dizendo que não é maravilhoso a gente ter o expertise da medicina, mas eu, dona do meu corpo e responsável, né? Como adulta saudável, responsável por este corpo, eu preciso respeitar a minha natureza e o que faz sentido no meu coração. E o que acontece com a rígida quando ela está no combate, na força? Ela está numa polaridade que não permite nem ela sentir, nem ela se conectar com ela mesma para saber o que o corpo dela está gritando. Né? Então, vamos tomar isso aqui para abafar, e isso é uma tendência muito grande também das pessoas. A gente quer uma pílula que resolva o nosso problema. Não quero fazer o trabalho, é muito trabalho ter que fazer terapia, olhar para dentro, olhar para minha sombra, ver que eu não sou tão boa assim, né? Que eu Isso também dói, sinto. né? A gente já dói. Exato. Me dá uma pílula aqui e deixa eu. E aí, o que está acontecendo nesse momento em que a gente está recebendo toda essa luz para evoluir? O tapete foi retirado, né? E o que está embaixo do tapete vem. Porque quando a gente toma uma pílula, quando a gente deixa para resolver depois, algum momento isso vem. E aí, quanto mais a gente finge não ver, é mais traumático depois. Então, sim, vamos nos acolher, mas ao mesmo tempo não vamos levar 50 anos para resolver. É o caminho do meio, como tudo, né, Gabi? Você falou uma coisa muito importante desse processo de cura. As pessoas vão ao médico, entregam toda a responsabilidade e falam, ok, me receita alguma coisa aí para melhorar. Mas a cura, né, foi o que eu entendi com o meu corpo e o que eu vejo. Não funciona assim. A cura é um projeto super demorado, né? Eu já tive uma cliente hoje de manhã que falou, ai, mas eu estou trabalhando, não sei, há 6 meses nessa questão e parece que eu não vou para frente. Ela já construiu tanta coisa boa, né? Mas ela foca no sentido, tipo, eu não tive essa coisa de um dia para o outro melhorou tudo. Porque isso não acontece, não é assim do tipo, você vai construindo, é como se fossem as partes do Degraus. quebra-cabeça, os degraus, e você vai construindo cada dia mais uma vida melhor. E você nunca vai chegar num ponto e falar, ah,
acabou, tipo, agora eu tô curada. É uma coisa que vai estar sempre ali e todo dia vai fazer parte. E esse é o processo da vida, né? Porque não existe um ponto para chegar na vida. Eu quero chegar naquele ponto. Você sempre vai querer ir além. E faz parte, que bom que a gente tem isso. E é aproveitar esse processo. Olhar para a doença, olhar para qualquer sintoma que você tenha e falar obrigada. Você está me dando a oportunidade de trabalhar coisas que eu tenho ignorado, de talvez mudar a minha vida. Eu mudei minha vida, eu mudei as amizades que eu tinha, a minha relação com os homens, a minha relação comigo mesma, e tudo isso foi graças ao meu diagnóstico. E talvez eu não teria chegado nisso tão rápido se eu não tivesse, né, tido esses sinais no meu corpo. Então, de olhar para o seu corpo e falar obrigada por fazer me enxergar coisas novas. Eu acho que isso é um ponto muito bonito, né, de respeitar e de falar, né? Às vezes eu me cobro por querer também, né? Essa questão da espiritualidade, por querer ser uma pessoa mais espiritual, ou por querer fazer várias coisas, fazer os atendimentos, e aí eu fico com dor nas costas, e aí eu percebo, ok, tá demais. E aí eu paro e vou fazer outra coisa, vou tomar um banho de banheira, fazer alguma coisa que me relaxe, e aí eu, ok, meu corpo entendeu, a dor parou. Então eu não preciso ir tomar um remédio, é você realmente entender, se conectar com você. E essa é a sua espiritualidade, de certa forma, né? Exatamente. De buscar. Eu acho isso é muito importante. Falou vários pontos importantes aqui. Uhum. Isso sim, na espiritualidade, muitas vezes, e eu já cometi esse erro no passado, né? Eu já trabalhei com a espiritualidade por 12 anos naquela coisa legal que a gente tem de querer ajudar o mundo, de Uhum. eu quero isso, e realmente eu quero. Mas a vida me ensinou que quando a gente cuida, que a gente precisa estar no topo da lista, sempre. Se eu conseguir me cuidar, colocar luz na minha vida, conseguir ser uma pessoa mais saudável, que me conecto mais comigo mesma, consequentemente eu vou estar ajudando o planeta. É porque quando a gente não tá legal e a gente não busca se melhorar, a gente está prejudicando o planeta. Porque quanto mais luzes, pequenas luzes a gente puder acender, mais iluminado vai ficar o planeta. E mais capacidade nós vamos ter de ajudar os outros. Por quê? Eu só levo uma pessoa a que chega para mim como paciente até onde eu fui, né? Então, eu acho que quanto mais a gente procurar se melhorar e nunca termina, mais a gente vai poder ajudar as pessoas, não só as pessoas, os nossos pacientes, porque o tempo todo a gente está em contato com pessoas e com energias, né? E se a gente está numa conexão e numa iluminação interna, com os meus chakras alinhados, eu vou estar expandindo essa luz para o lugar que eu estiver. Né? Essa é É? uma visão que a gente tem e que talvez muitas pessoas não creem, né? Mas quanto mais eu uso isso na prática, mais eu vejo que é real. A Gabi falou um negócio muito importante que a mulher guerreira acaba esquecendo também. Ela fica focada num objetivo, por exemplo, da paciente da Gabi, de cura completa. E ela esquece de comemorar as pequenas vitórias. Então, eu estou há 6 meses trabalhando isso. Eu duvido que ela não tenha tido evolução nesses 6 meses. Claro E que nesses teve. 6 meses, e aí, como ela quer algo maior e a perfeição, ela não comemora e se fica na cobrança, né? Ainda quando a gente tem essa consciência que tudo que acontece fora de nós e no nosso corpo é responsabilidade nossa, daí ainda vem mais a cobrança, né? Meu Deus, o que que eu tô, como eu sou pouco evoluída se eu estou tendo um problema físico, né? E fica É, e sente culpada, né? E sente nessa culpada de não estar sendo retraumatização. boa o É. suficiente. Aí o nosso Mas foi isso que eu algoz disse. somos nós mesmos. Então, uma boa ação de cuidado para a guerreira, né? E eu conheço muitas mulheres que estão aqui, então é para vocês, tá? É
se façam esse carinho, como a Gabi falou, se coloquem como meta e coloquem na agenda um dia por semana para se cuidar. E nessa cobrança, diminui a carga e procura focar na luz, né? Ok, eu não tive a cura completa ainda, mas olha só que legal, como a Gabi falou, a gente pode focar na dor ou na luz. E assim será a nossa vida. Então, se eu quiser focar na doença e nos problemas que eu tive com os homens e nos relacionamentos, ok, mas os nossos pensamentos geram realidades. Agora, se eu quiser focar no meu Deus, se não fosse meu corpo ter me avisado, talvez eu pudesse estar morta já. E eu não tivesse ouvido, olha só que legal, eu ouvi, eu tô conectada, tem muita gente que não ouve. E Já está trabalhando há todas 6 meses. então todas essas coisas maravilhosas que a gente recebe e que a gente é, né? Porque todos os traços de caráter, agora trazendo, tem sua dor e tem o seu potencial. E aí já é comprovado que quando uma pessoa está vibrando na dor, ela não consegue atingir o seu recurso. A gente precisa tirar ela daqui para levá-la para cá. Né? Isso não quer dizer que eu, rígida, mulher forte guerreira, não precise me policiar. Que a minha tendência é. E que é como a Gabi disse, opa, tá doendo as minhas costas. Aonde é que foi que eu... calma. E não quer dizer que em alguns momentos a gente não precise ser guerreiro. A gente não precisa entrar na polaridade masculina de ação e pra realizar alguma coisa. E depois eu vou pro meu lugar. A gente passa a vida toda vibrando no yin e no yang, né? Eu assisti uma aula do meu terapeuta semana passada e fala dentro da constelação, né? Que eu acho importante falar. Nós, quando fomos gerados, nós recebemos 100% do nosso pai, 100% de todas as memórias de várias gerações do nosso pai, e dores também, e coisas boas também, e 100% da nossa mãe e de todas as memórias dos que vieram antes na linhagem materna. Então, nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. E isso vai vibrando. Né? E eu acho que a grande cura é quando a gente consegue vibrar equilibradamente nisso. Né? O problema da mulher guerreira é que ela fica o tempo todo nisso, numa polaridade masculina. E aí ela acaba não tendo acesso a toda a maravilha que é o poder feminino. Então, da gente se permitir que é um poder, ser mulher é um poder por si só. Né? Nós somos isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu comecei a perceber, né, desde pequena, como eu nunca conseguia ter esse lado feminino. Ai, eu no cabeleireiro, fazer a unha, eu odiava. Eu tinha de fazer, né, de querer mostrar todo aquele lado feminino, eu renegava isso. E eu reneguei tanto que né, surgiram sintomas dentro do meu corpo. E hoje, né, eu até com relação aos pais ou a mulheres que você observa, nossa, mas que pessoa, que doce demais, né? Ou que pessoa mulher demais, não gostava. A gente fica querendo se distanciar disso. E aí eu percebi o quão maravilhoso isso é. Né? O quão maravilhoso é você ter o seu lado feminino, de você se conectar. Como você quer ter uma relação com um homem se você quer ser um homem na relação? Né? É essa coisa de você tá. Você fica querendo ser um homem, e aí você fica se perguntando por que não vem um homem? Como que você vai, né, dar espaço se você ocupa esse espaço? Então, foi muito importante para mim nessa busca da minha espiritualidade, né, de se conectar com o meu feminino, com a minha intuição, com a minha menstruação, com
né, de se vestir de uma forma mais sensual ou de usar este lado. Foi tão maravilhoso descobrir isso, né, que eu tenho esse lado dentro de mim. Isso não quer dizer que eu deixe de sou completamente meu lado guerreira. Eu vou lá e faço as coisas, né, e vou de cara, não tô nem aí, mas às vezes eu vou lá e faço um banho com erva, faço a minha própria, os meus próprios olhos. E você se sente, né, parte do poder feminino, né, de intuição. Até no meu trabalho eu posso usar isso, né, de uma forma muito diferente. E isso é um ganho muito grande quando você aprende que você tem os dois. É tão maravilhoso você saber que você pode caminhar, né, a cada situação e falar, eu preciso mais dessa energia agora, eu preciso mais da outra energia. Então, você aprender e encontrar esse equilíbrio que você falou é muito maravilhoso. É um ganho E muito grande na tem, sua vida. no entanto, mulheres que vivem, né, é o equilíbrio, né? Porque a gente Uhum. também vê mulheres que ficam só no outro lado, né? E muitas vezes quando a gente fala nessa coisa feminina, da mulher se deixar cuidar e ser protegida, né? Muito já ouvi, tipo, não, mas eu não vou ser submissa, eu não vou depender de homem, e em nenhum momento a gente fala isso, né? Que é isso. Mantenha a tua identidade, o teu propósito de vida aqui na Terra, o teu trabalho, o teu ganho, mas se permita ser protegida, né? Porque a gente vê muitas mulheres que cuidam, são mães solteiras, né? Que aí já mostra que ela acredita, né? Que ela não deixou um homem protetor chegar, ela fez a escolha, né? Que às vezes é inconsciente, né? E que não é fácil, né? Ou uma mulher que está sozinha na própria casa com os filhos e com o marido que não atua, e ela precisa cuidar dos filhos da casa e pagar as contas. Isso é muito comum. E da gente ter consciência que a culpa não é desse marido, né? Que se a gente está São dos dois, vibrando no né? yang, a gente vai atrair alguém vibrando só no yin. Porque o homem também pode ser sensível, mas não o tempo Claro. todo. E se a gente é ativa o tempo todo, né, guerreiro o tempo todo, a gente vai atrair alguém que também está mais tempo na polaridade feminina. Então é doido e é muito interessante descobrir isso. É, é você, É uma porque às vezes chave. a maioria vem pra gente, né, e quer falar, ai, nunca nada dá certo nos meus relacionamentos, ou sempre só aparecem homens ruins, ou que não prestam, mas Homem não são suas presta. escolhas. É, homem não presta. Mas são escolhas. E eu entendi que eram as minhas escolhas também. Eu fiz essas escolhas, né? E a partir do momento em que eu entendi, ok, fui eu, fui eu escolhendo. Aí você fala, opa, que bom, né? Porque agora eu posso mudar. Agora eu posso atrair outro tipo de homem na minha vida. Dá um peso Claro que assim, dói pensa, no meu momento. Deus, eu fiz isso, né, num primeiro momento, mas ao mesmo tempo tá, mas então as rédeas estão comigo. Sim, Sim, eu acho que o controle está falando do controle, não do tentar controlar tudo, mas o controle está com a gente. Nessa conexão, justamente nessa conexão. E o corpo, ele nos dá muitas pistas, né? Já que nós estamos aqui agora no planeta Terra, encarnados num corpo físico, isso é um presente, né? Então, o cuidado também da espiritualidade, para a gente não ficar negando o que é da matéria, porque nós somos seres humanos aqui na matéria, ainda, sim. né? Então, a gente vê muitas vezes as pessoas, eu que já percorri muito esse caminho, pessoas na espiritualidade que, por exemplo, não conseguem prosperar financeiramente. Ou tem preconceitos com a sexualidade, ou que nem tem preconceitos, mas então agora eu vou ser sabática e subir a montanha e ficar. Sim, Olha, subir a montanha e ficar meditando lá em cima é muito mais fácil do que meditar aqui no no meio do dia a dia. caos. Pois Né? é. Então a gente vê muitas pessoas que meditam todos os dias, que fazem yoga, isso eu e a Gabi comentamos, né? E chega na hora do comportamento, do lidar com as pessoas e do cuidar da natureza, que não tá legal,
que está desequilibrado. Então, né, o cuidado de não adianta estar dentro da igreja todos os dias, ou meditar todos os dias, é nas nossas ações e na maneira como, eu acho que a forma como está a nossa vida é uma evidência das escolhas que a gente está fazendo. E aí, não como uma culpa isso, mas tipo, ok, então vamos rever essa parte aqui, essa perna aqui, eu preciso ver porque ela não está caminhando. Mudar. Mas é muito isso que eu vejo, né? Principalmente aqui na Alemanha, que é onde eu moro. Eu sinto que muitas pessoas vão lá, fazem yoga, né? Ou vendem, né? Tá muito na moda agora ser espiritual, né? Tem muita gente indo, viajando para Bali ou para o México. E aí eu vou lá e vou fazer uma viagem de ayahuasca e vou mudar minha vida. Aí vai lá, volta para cá e não muda nada, porque se você não está pronto para mudar, se você não está pronto para colocar a sua espiritualidade no seu dia a dia, Na não prática. vai adiantar fazer, não vai adiantar fazer né, uma viagem com algum alucinógeno ou ficar fazendo yoga e para aula de yoga. Se você não se relacionar com o outro de uma forma amorosa, né, de uma forma com o próximo, né, eu vejo gente até no trabalho. Acabei de fazer um retreat de yoga por 2 semanas. Aí chega no trabalho e fica falando mal de todo mundo. Aí eu falo, ah, sim, o yoga tá ajudando, né? Deve ter sido ótimo. Vai ter sido ótimo, mas e é isso, você fica observando, né? Assim, eu acho que a única coisa, a primeira coisa que você tem que fazer quando você observa essas coisas é olhar para você e falar, será que eu faço isso também? Né? Como que é acordar todos os dias e decidir, hoje eu quero me conectar comigo mesma, usar esse seu lado feminino. Hoje eu vou tomar um banho de ervas e, né, vou me conectar com a minha força interior e vou para o meu trabalho com uma energia boa, né? Eu sempre tenho o meu ritual, né? O meu trabalho é muito pesado, né? No UTI de Covid. É um ambiente pesado pelas pessoas que trabalham lá, pelos pacientes, pelas famílias, pelas histórias. Se eu não me conecto comigo mesma, eu entro muito fácil naquela frequência baixa, né? Então, eu preciso me preparar, preciso fazer a minha meditação e trazer este poder da meditação para o meu trabalho, né? De chegar lá com aquele sorriso no rosto e falar, ok, eu vou entrar agora num quarto de um paciente e eu vou trazer amor para essa pessoa, né? Não é só simplesmente, né? No hospital a gente tem muita coisa para fazer, então não é só simplesmente fazer tudo que está lá na tarefa, mas de sim olhar para aquela pessoa que está na sua frente, se conectar com ela, usar esse seu poder feminino, né? De conexão e de intuição e falar e dar um certo amor, até, né? Eu lido com muitas mortes e, né? Eu aprendi a ter que lidar com esse processo da vida de uma forma muito carinhosa. Foi o meu papel que eu encontrei lá, né? Não é a gente salva vidas, mas muitas vezes a gente não salva. Então, para mim foi muito importante descobrir esse papel em mim de ajudar as pessoas neste processo, né? Eu não vou salvar a vida, não é isso, mas é estar lá naquele processo, estar lá para os familiares que passam por um problema difícil, estar lá para aquele paciente que não está acordado na maioria das vezes, mas que a alma está sentindo tudo aquilo, né? E tem que se desapegar de muitas coisas. Então, esse poder feminino é tão bonito quando você desperta ele, você desenvolve ele com os outros, e vale muito a pena, né? Porque é muito gratificante, apesar de ser muito triste o que eu vivencio todos os dias, eu consigo ressignificar isso de uma forma muito bonita. Então, eu vou para casa às vezes cansada, mas com uma energia, "Não, hoje eu fiz um bom trabalho, né? E acho que isso foi um ganho muito grande também no meu trabalho, porque se eu olhasse para ele só da forma da medicina, eu falo, nossa, mas eu perco tantos pacientes, não, o que eu estou fazendo não está ajudando ninguém. Então, É você a sente meio sensação sem. de que a gente não tem controle, né? Que das nossas escolhas a gente tem controle. Mas sobre a vida, às vezes a gente não tem. Apesar de, às vezes, ter tantas ferramentas, né? Que aí em Berlim tem muito mais, inclusive, que aqui. Mesmo assim, não tem, porque depende do merecimento daquela pessoa,
do trabalho dela, da hora dela, de tanta coisa. Então, a gente poder, o que eu tenho feito, eu não, né, eu não lido com esse lado tão pesado, eu imagino que deva ser difícil e eu admiro e honro, né, as pessoas que têm essa capacidade, ainda mais assim, que tu consegue te abster, né, porque muitos profissionais da saúde estão surtando, né, literalmente, porque não dá para ficar só no racional e no mental, não dá nesse momento. Nem como profissional da saúde, nem como ser humano, a gente lida com pessoas, está vendo as pessoas surtando, adoecendo física e mentalmente por não estar conectado com esse algo maior. E nesse momento, quanto mais a gente estiver aberto a isso, melhor. Eu, por exemplo, lido com muitas dores e o que eu tenho sentido agora nos últimos tempos, que eu venho trabalhando ainda mais profundamente minha espiritualidade, eu sinto, né? Nós temos o traço de caráter oral também, se a gente for levar para os traços, uma grande empatia, né? Eu acho que todo mundo que escolhe cuidar de pessoas, a gente tem uma grande empatia. A gente consegue sentir o que o outro está sentindo. Né? Tipo, a Gabi contando aqui, eu quase já comecei a chorar. Então, Eu também. mas a gente pode, né? E chorar é força também. Então, eu comecei a sentir dores dos pacientes, fisicamente. Tonturas, de colocar a mão no paciente e, né? Então, eu mostrei essa semana nos meus stories as imagens que eu tenho aqui. Então, a espiritualidade, os mestres ascensionados, os orixás, quem vocês acreditam, eles não precisam disso. Mas nós humanos precisamos. Então, às vezes, quando acontece isso, eu olho para uma imagem e ela me lembra que eu não estou sozinha. A gente não trabalha sozinha, a gente nunca está sozinho. Nem nós que trabalhamos e nem vocês. Né? A gente precisa ter essa consciência. Outra coisa que hoje não é mais permitido para mim é iniciar um trabalho com uma pessoa ou sair de casa sem pedir proteção, sem pedir a presença dos seres que acompanham vocês. A Virgem Maria, né? Hoje dia de Mãe Iemanjá, que eu amo, né? E que eu sinto muita conexão, que é uma representação assim, é a mãe dos orixás, é a representação da mulher e da grande mãe e de tudo que a mulher é. Né? Então, cada um tem a sua conexão. Eu gosto, né? Tem gente que é Virgem Maria, tem gente que é Deus, que é o Tao, que é o universo, que é Buda, com quem vocês sentirem afinidade, né? E Porque aí, acho que isso é a um ponto espírito, importante, diga lá. pela questão de muitas pessoas têm muitos bloqueios com relação à religião. Inclusive eu, né, porque eu vi a religião fazer muito mal para as pessoas. Então, para mim, foi muito difícil no começo, por exemplo, eu me conectar com uma entidade. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a me conectar com o divino. Então, no sentido, ok, eu preciso de ajuda, eu preciso de força. Então, os elementos, a natureza, as plantas, os animais, né? Exatamente. Você tem arquétipos. Você não precisa se relacionar a uma entidade de alguma religião, né? Mas só de você se identificar com a vida, com a lua, como mulher, ou, né, com as árvores. Isso te dá força também. Tudo isso é divino, né? Não, e é importante, o que você falou, essa força. A gente que trabalha com coisas mais pesadas, eu também não sei, às vezes eu não consigo respirar. Eu trabalho na Covid, meu Deus, não consigo respirar aqui dentro. E você precisa, de se conectar com essa força que você tem dentro de você para conseguir lidar com tudo isso, né? Exatamente. Para proteção e para orientação. Porque nós, né, todo mundo que trabalha com a saúde, ou uma mãe que está com um filho com febre, ou o marido que está, né? Ou não é só quem trabalha na saúde, é se abrir para receber o que é melhor para a natureza, se a gente for falar nesse todo, poder te dar uma resposta. É abrir esse espaço.
O que é o útero feminino? Receber. Ele é um espaço, né? Então, receber. Receber um homem protetor, receber uma criança, receber um projeto, um sonho, vamos colocar isso aqui no mundo, ou receber uma intuição, uma orientação do divino para poder atuar com uma pessoa. A minha filha, semana passada, teve febre. E aí, vamos lá, né? Aí dá um antitérmico, não funcionava. Aí eu comecei a me abrir, né? Ah, tá. Esse chá, esse óleo essencial no pé, paninho na testa, reiki. Ela reagiu muito melhor essas coisas energéticas do que aos medicamentos. Mas Né? isso Não eu quer digo dizer que lá no não vá ter que hospital. usar medicamentos, a Gabi sabe. Né? Que se não É, fossem eles, nesse momento, muito mais gente estaria morrendo. Porque eles estão sim, sendo e com necessários certeza, agora. Né? claro. É não ser Existe. inconsequente, né? Mas a gente não pode abandonar. Então tá, que chazinho que vai ser? Eu agora estou fazendo uma horta. Né? E tipo, de que forma você... E isso é para mim. E isso é o que eu sempre digo. Né? Tem muitas pessoas aí em todas as linhas espirituais falando verdades. Né? Que está criando até uma separação. Eu acho que o caminho é a unidade. Então, o meu sentimento, né, e o que eu digo às vezes para as pessoas é: o que o teu coração te diz? O que o teu coração te diz? Porque no meu caminho espiritual, muitas vezes eu deixei um guia espiritual tomar as decisões por mim. É, Que conversamos era um muito problema meu. Por que eu estava fazendo isso? Porque eu não confiava nas minhas próprias decisões. E muitas vezes eu errei tomei a decisão errada, porque a rígida ela não quer errar, né? Eu não posso dar esse passo disso. aqui, porque e se for errado? Né? É bem E aí, tipo assim, banca as tuas próprias decisões, porque daí isso até é não querer se responsabilizar, né? Então eu vou deixar alguém tomar a decisão por mim. Deixa eu jogar as cartas aqui para ver, né? Então, cuidado, né? isso. Porque tudo, as cartas, o que for, vai vibrar a tua energia daquele momento. Se tu mudar a energia, né? E a decisão sempre precisa ser nossa. Inclusive do que a gente está falando aqui. Vocês vão seguir o que o coração falou. Não, isso ali que a Dani falou não é para mim assim. Então não é. E Né? tá A tudo gente bem? precisa ter esse espírito crítico e conectado com o que a gente sente. E a humanidade está desconectada. Então vamos começando aos... Ah, meu Deus, estou desconectado. Não. Por onde eu Não se começo? desespere. É. Sim, Nada de ficar se retraumatizando. Muitas crenças que nós temos foram de exemplos, ou de críticas, ou da própria igreja falar que um monte de coisa é pecado, né? Então nós vamos ficar nós também agora com uma faca no nosso pescoço. Mas também, cobrando. exato, mas também vamos nos responsabilizar. É o caminho do meio. Não é para ficar como algoz ali, se autocriticando, é péssimo, mas eu diria se auto-observando. É, Opa, isso. tô julgando. E entrei nessa fofoca aqui. E a gente entra. A gente é É de humano, estar né? isso. A gente está constantemente entrando em armadilhas. A fofoca é uma armadilha. Nem te conto, Aí já quer né? saber. Então, e só de falar sobre isso, tipo, a gente já coloca uma luz ali naquela consciência. A próxima vez que alguém falar isso para vocês já vão dizer, é melhor eu sair daqui, né? Proteger, E, né? e isso, porque nós somos educados a ter uma educação julgadora. Eu acho que esse é um grande. E aí a gente faz isso com a gente mesma também.
Mas sabe por que que a gente julga? Eu estava conversando isso com uma pessoa. É tão mais fácil quando você, até como terapeuta, né? Você começa a aprender as terapias, você começa a olhar sempre pro outro, né? Você foca sempre, não só terapeuta, é qualquer pessoa, você, tudo que você aprende é mais fácil. Você falar, ah, mas aquela pessoa não faz. Mas olhar para as próprias sombras, né? Lidar e realmente falar, essa sou eu e tá tudo bem, né? Eu tenho as minhas sombras, eu tenho as minhas Tô dificuldades. julgando, tô fofocando, tô com Tô inveja, julgando. Hoje tô cheguei no doente porque eu trabalho não fiz alguma coisa. É, e você e tá tudo bem, não tem como ser Buda. Né, eu às vezes me cobro para ser como, né, como eu tô nesse caminho da espiritualidade, eu me cobro e quero agir perfeito 24 horas e aí eu tenho uma semana que eu tô toda nervosa, quero falar com ninguém. Eu falei, nossa, mas o que que tá acontecendo, né? Eu tô é uma grande evoluindo em alguns prisão, né? pontos. Por que que eu tô, por que eu tô agindo dessa forma? E falar, pô, tá tudo bem, né? Não dá não tem como ser perfeita. Não tem como tomar atitudes certas ou erradas, tem caminhos, né? E a gente vai fazendo algumas escolhas, e pode ser que com algumas escolhas venham algumas consequências, e talvez faça parte do seu aprendizado passar por tudo isso. Então, essa coisa de não se cobrar, né? O que você falou, assumir a responsabilidade, mas se acolher também quando a gente faz alguma coisa que não te fez tão bem. Faz parte do processo, né? Tá tudo bem? Exatamente. A gente, falando em a alimentação, né? Que é uma das milhares de ferramentas que nós temos para cuidar. Eu cuido da alimentação. Ah, mas tem um dia que eu quero comer alguma coisa. Ok. Corpo, desculpa, hoje eu vou comer isso. Não é para se entupir todo dia disso. É o caminho do meio, né? Porque sim, se entupir todo dia disso, vai ter problema, né? Mas também não adianta comer saudável maravilhosamente numa estrutura rígida e desenhada e tá julgando os outros. Tá com mágoa no coração, tá magoada, tá triste, tá? Tá num Não vai ter relacionamento saúde. infeliz. Não é só alimentação, não é só cuidar do físico, nem só do emocional, nem só do espiritual. Se a gente focar só em uma parte do que nós somos, a gente vai estar desequilibrado. E isso é uma sinfonia, né? Ninguém disse que viver ia ser, né? Não é Que até fácil, mas é possível e se a gente não complicar, é simples até. É só olhar para a natureza. é a nossa Tem, natureza, né? Olhar para os seus sentimentos e falar, eu gostaria de fazer assim. Eu acho que e aí tem o se você seguir efeito o seu coração. do que nós aprendemos, dos traumas, que é o trauma que não é em intensidade. Meu Deus, sou traumatizada porque meus pais não. Porque meus pais acreditavam assim, ou talvez eles não viviam numa relação tão legal, ou existia crítica constante me diminuindo. É um pequeno trauma o tempo inteiro. Aí quem é que agora não é mais ninguém que faz isso com a gente, se for o caso da crítica. É a gente. A gente pega e fica nós agora, que a gente cresceu, se retraumatizando naquilo. Sim, Né? E às vezes a gente se julga por deixando causa nessa disso, dor. às vezes a gente quer ser perfeita por causa disso. Né? Porque se eu não for perfeita, meu Deus, vai ter alguém melhor. E daí eu me ferrei, vou ser abandonada. Né? Então, essa eu acho que é o benefício que o Uhum. mapa dos caracteres e os traços trazem, da gente entender aquela coisinha existencial ali que fica sendo a sombra, às vezes, para a gente ser a crítica, a guerreira, né? E Uhum. poder olhar para isso realmente com mais compaixão. Né? As desculpas, Compaixão, né? eu acho que é a palavra. A gente está chegando aqui na nossa hora, né? Nosso finalzinho da nossa live. Tô vendo aqui que Carlos Braghini postou perguntas.
Muito bem, vamos responder perguntas de Carlos Braguini, afinal, né? Essa pessoa tão importante. Para cuidar do outro, precisamos cuidar de nós mesmos. Que dicas você daria para as jovens que querem construir sua vida em outro país? O que você precisou mudar? Como os pais podem ajudar? É, bom, posso responder algumas perguntas. Vamos uma por uma. Vamos. Peraí que agora sumiu aqui para mim e eu não estou conseguindo mais ver as perguntas de novo. Vamos lá, eu vou te guiando, então. Ele Você está com a perguntou o pergunta que aí? que você precisou mudar, Uhum. né? A dica, né, para as pessoas, para as jovens que querem construir vida, o que que você precisou mudar na sua vida Olha, para conseguir? Tipo eu tive tudo. que mudar tudo. Foi mais ou menos isso, porque eu acho que também o quão jovem, né? Eu vim com 17. Eu saí da escola e vim direto pro mundo. Então, né, eu saí das casas dos meus pais e fui direto morar sozinha num outro país. Então, eu acho que não tinha como não mudar tudo, porque eu tô passando por esse processo de virar adulta, né? Já passei, vamos dizer assim, Bem-vindo ao mundo bem adulto. cedo, bem-vindo ao mundo adulto, né? Já passei alguns anos, claro, mas não tem como não mudar. Não tem como você manter os mesmos padrões, porque você entra numa cultura diferente. Então você tem uma visão você tem uma visão de fora, né, de como eram os seus padrões. É muito mais fácil você ver o que você quer mudar quando você muda de lugar, de ambiente por algum momento, que você consegue ver de uma forma mais neutra, do lado de fora. E eu me deparei com uma cultura que é completamente o oposto do brasileiro, né? Então, eu, eu fui confrontada com muitas coisas da minha personalidade, em uma cidade onde tudo era muito liberal, né? Que você pode vivenciar tudo como jovem saindo. Então, eu tive que me deparar com os meus próprios limites. E o que eu recomendo para qualquer pessoa é se conectar com você mesmo. Porque é muito fácil ir por caminhos que talvez não te façam feliz, acabar dando prioridade para coisas que não são, não é o que vai te fazer ter a vida que você quer. Então, realmente não perder a conexão com você, né, do que você quer, ir atrás disso, porque eu não tinha isso. Eu tive que construir isso. E quando eu construí, ficou tudo mais fácil. No Hum. sentido de, ok, eu sei dizer, eu sei o que para o que eu quero dizer não. Porque quando eu vim, né, com 17, e faz parte do processo, eu acho que faz parte, todo mundo precisa passar por isso, de você querer experimentar tudo, né? Você quer vivenciar aquelas coisas, porque é tudo novo, né? Então você quer passar por isso. Mas mesmo experimentando tudo isso, você olhar para si e falar, ok, isso eu não quero mais. Isso não está me fazendo bem, né? De ter esse discernimento de falar, ok, foi legal, aproveitei, né? Tive uma grande experiência, mas não me serve mais. Não é o lado que eu quero ir. Então, assim, começar a ter uma visão do que você quer para sua vida, né? Daqui a 10 anos, onde eu quero estar e começar a olhar, ok, eu estou experimentando várias coisas e isso faz parte, mas o que que eu quero levar agora, a partir de agora, né? O que que eu vou levar para minha vida? Quais amizades eu vou realmente querer me aproximar e ter no meu dia a dia? E eu acho que isso é muito difícil alguém dizer para você o que que é o certo e o errado. Você pode ter terapeutas, guias espirituais, seus pais, você pode até ouvir o que eles têm para falar, mas só você vai saber o que que você está passando, qual que é a sua realidade. Ninguém vai saber qual que é a sua realidade num país diferente. Ninguém vai saber com que pessoas você convive, com que energia você convive. Então, é só você que pode saber. Claro, você pode pedir ajuda, né? Mas se conectar com você para entender o que que eu quero, que eu quero para minha vida e quais são as consequências das coisas que eu estou escolhendo agora, né? Quais são os frutos que eu vou ter disso? Acho que essa é a minha maior dica. Show.
A Gabi falou algo muito importante, né? E que eu trabalho muito em terapia, é ter uma clareza do que eu quero da vida, dos teus projetos de vida, um olhar para frente, né? Porque esse é um guia, um grande motor para levar a gente para um caminho saudável. Onde é que, né? E a gente se depara daí com outras questões, mas eu não tenho sonhos. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero trabalhar. Eu não sei que tipo de pessoa eu quero do meu lado, né? E aí, quando a coisa não está clara, também fica uma confusão aqui. Então, esse pode ser também um passo bem legal de começar a buscar essa clareza. É que nem quando a gente vai tirar uma foto e está desfocado, sabe? Porque o universo apenas diz sim para o que a gente acredita, né? Então, se eu não sei o que eu quero, né, fica... Mas é que é Então, difícil isso saber o que é... você quer com 17 anos. Não É, tem como. Não mas o tem que te como você levou sair. para... até o que te levou para Berlim até foi algo que tu queria, né? Que Sim, foi uma sim, bolsa, que foi trabalhar com saúde, né? A gente tinha pistas, né? Tu tinha claro. pistas e tu seguiu um caminho, uma porta que se abriu ali para ti. Isso a gente também precisa observar. Pô, Sim, abriu uma porta aqui. O vou lá. universo está me sinalizando alguma coisa aqui. Talvez tu tenha que dizer não, né? Mas, e aí, Talvez não não, seja eu o momento. quero isso, eu quero. Às vezes a pessoa fica anos ali ralando porque acredita que a vida tem que ser difícil. E daqui a pouco é o universo dizendo claramente que não é ali. Então, Eu tive isso. isso, como não é ninguém que vai poder dizer, né? Mas a gente tem que estando em sintonia com a gente está em sintonia com o universo. E para finalizar, eu acho que eu queria, eu falei essa semana sobre encontros. E estávamos falando antes sobre relacionamento. Então eu acho que um relacionamento maduro e sincero com o outro, ele nos propicia esse mergulho profundo na gente e que a gente tem tanto medo. Então, só para pensar, o próprio julgamento é uma confissão. Né? Eu ouvi essa frase, né? Porque o outro, ele é um reflexo da gente. Né? Então, é nos relacionamentos. Os relacionamentos são grandes oportunidades de crescimento. Porque o outro vai lá e pisa no teu gatilho, e pisa na tua dor, e desperta, às vezes, aquela raiva, e te mostra coisas de ti mesmo que, às vezes, a gente não quer ver. E às vezes muitas pessoas escolhem relacionamentos em que não aprofunda, ou escolhem não se relacionar para não cair nesse abismo, né? Que parece tão perigoso, mas que vale a pena. Pois é. Tem que fazer o Então, trabalho. As pessoas se separam ou deixam o relacionamento naquela superfície, né? isso. Numa Ou superficialidade. se estão em um relacionamento, às vezes não estão aprofundando, né? Às vezes não precisa estar sem o relacionamento para estar sozinho. E aí, às vezes, dentro do próprio relacionamento, a gente se refugia. Então, é muita coisa, né? Mas são muitas ferramentas que podem levar a gente a um despertar em todos os sentidos. Já que nós somos um, o despertar é em todos. Então, a gente é que precisa sentir qual é. Ah, não, E é o pessoas caminho que auxiliam, espiritual, né? exatamente. Então, Você vai tem alguns a escolha é encontros que sua. você fala, essa pessoa pode me ajudar com isso, ou essa pessoa. Você não vai entregar tudo na mão dela, mas né, às vezes pessoas auxiliam isso. Você pede essa ajuda, as coisas vêm, né? Inclusive, amigos para ajudar. Né? Uhum. Pessoas. Bons amigos. Né? Eu gosto muito de dizer, ó, agora eu quero fazer isso. Tô precisando resolver isso aqui. Coloca alguém na minha frente. Coloca alguém no meu caminho. E Aí as vem. pessoas que experimentarem fazer isso vão ver Uhum. as respostas claras, né? Aparecendo. Tá? Então, exercitem a sua fé no que quiser, né? No nome que quiserem dar. É isso, né, Gabi? A gente gasta de conversar, né? Meu Deus.
Pois é, a gente podia ficar umas 7 horas aqui conversando. Sem terminar. Seria E difícil. esses debates, eles servem simplesmente para a gente poder refletir, né, dentro da gente, o caminho que a gente Claro. quer seguir. Então, eu estou ainda na dúvida sobre o nome desses encontros aqui. Acho que vai ser Chá da Dani, Cada vez. mas todas as quartas-feiras eu pretendo estar aqui às 11h11 para bater um papo aqui. A Gabi aqui provavelmente vai voltar, né? Esse papo aqui foi muito bom. Quero te Ah, agradecer de coração por estar eu queria aqui, pela agradecer. presença, e por trazer essa luz aí para as pessoas que estão ouvindo. Agradecer a presença de todos, foi lindo, tivemos uma audiência legal aí pelo horário e Muito honrar o tempo de obrigada. vocês. E salve Iemanjá, fiquem Uhum. na luz e até semana que vem. Tchau, Gabi. Beijos de amor. Tchau, muito obrigada a Tchau, todos. Cíntia. Bom Eu dia vi que para a Cíntia vocês. estava aqui, a família presente, Carlos, tudo. Muito amor aí para vocês. Beijos, beijos. Tchau, Gabi.